Jesus, amém. Olá, querido irmão, querido ouvinte, eu espero encontrá-los bem em nome de Jesus. Hoje chegamos à terceira semana do nosso alimento diário, cujo tema é o reino de Deus, a recriação. E o tema de hoje é chamados à guerra, baseado ali em Efésios capítulo 6, versículo 12, que eu gostaria que você lesse comigo, amém? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente viu que o tema é chamados à guerra, mas a guerra contra quem, irmãos? Contra quem nós estamos guerreando? Você percebe, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, que há uma guerra espiritual travada e que essa guerra, você e eu estamos no centro dessa guerra. Por um lado, essa disputa é por nós, pela nossa vida, pela nossa atenção, por onde nós vamos nos posicionar. Mas por outro lado, irmãos, aqueles que já receberam o Senhor, aqueles que já têm o Senhor na sua vida, eles são soldados, nós somos os soldados do Senhor nessa batalha. Você percebe, irmãos, que você tem um inimigo e que esse inimigo ele quer derrubar você, e que esse inimigo ele não está satisfeito quando nós não fica satisfeito quando nos levantamos para destronar ele e invadir tomar a terra, né, que ele usurpou e devolveu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, que nós nos levantamos a servir ao Senhor, o inimigo ele não fica satisfeito. Irmãos, por isso precisamos perceber que há um inimigo e que nós fomos chamados à guerra por Deus contra esse inimigo. Por um lado, nós vamos ver durante essa semana mais para frente que em nós, que esse inimigo leva uma certa vantagem no aspecto de que em nós ele implantou uma natureza por meio do pecado, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Algo desse inimigo ele foi semeado em nós, né? Com base no livro de Jó, nós vamos ver que existe o Bemote, o Leviatã, que são símbolos, né? São dois animais que algumas traduções colocam lá como hipopótamo e crocodilo, pelas descrições que ali são assemelhadas a um hipopótamo e crocodilo, mas que existe uma natureza, irmãos, pecaminosa dentro de nós. Então, irmãos, os nossos inimigos não é a nossa esposa, o nosso marido em casa, as diferenças que há no casal muitas vezes, não é no seu ambiente de trabalho, não é na sua família, não é o seu vizinho, irmãos. O nosso inimigo, ele são os principados e potestades, com base em Efésios 12 aqui. Que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Então, irmãos, existem forças espirituais do mal que querem nos levar a pecar, que vai nos fazer propostas pecaminosas, que muitas vezes vai operar em pessoas, vai agir em pessoas até você e vai tentar desviar você do foco de Deus. Mas, irmãos, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o inimigo de Deus. Nós vimos no alimento diário que nos últimos anos Deus ele tem operado na sua igreja, ele tem levantado, né, a igreja, né, tem levado para os irmãos a servir ao Senhor com entusiasmo, alegria, né, cheios de ousadia, irmãos, né, aqui a palavra fala, né, entusiasmo, excelência e inclusão. Hoje, irmãos, nós servimos ao Senhor com entusiasmo, amém? Com excelência e com inclusão. As irmãs têm se levantado a servir. O Senhor também, nos últimos anos, levantou os comportadores dinâmicos, tem pregado a palavra, entregado os livros do reino, a palavra do reino na mão das pessoas. Tem levantado as igrejas têm saído, irmãos, não posso orar por você. Então, irmãos, tudo isso não vai deixar o inimigo inquieto, né? Isso vai tirar o inimigo, né? Vai incomodar, na verdade, o exército do inimigo.
Irmãos, e esse inimigo ele vai querer se levantar e muitas vezes nos atingir e atingir as pessoas à nossa volta. Então é por isso, irmãos, que a primeira coisa que nós devemos fazer, né? E o Senhor acampa seus anjos ao nosso redor. Mas por outro lado, irmãos, nós não devemos temer aos ataques do inimigo. Porque se nós tememos, nós damos munição ao inimigo. Se nós recuamos, é dar munição ao inimigo. Pelo contrário, irmãos, todas as vezes que o inimigo se levanta, nós devemos nos levantar e declarar guerra a ele. Você vê, né, quando dois países em guerra, que levanta uma situação de ataque ao outro, irmãos, esse outro país, ele vai aumentando a tensão ali. Irmãos, o inimigo, ele declarou guerra a nós. Irmãos, e nós declaramos guerra ao inimigo. E como é que nós vamos guerrear, irmãos? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, irmãos, para destruir fortaleza. A nossa arma, irmãos, é a palavra. A palavra de Deus, por um lado, ela vai de encontro com a natureza pecaminosa que está em nós, com esse bemote e esse leviatã que a gente vai ver mais para frente durante o elemento diário. A palavra de Deus, irmãos, é que nos leva ao próprio Deus. Isso interiormente, irmãos, mas exteriormente é a pregação do Evangelho. É expandir as fronteiras, irmãos, desse exército de Deus. Ao pregar o Evangelho para alguém, ao posso orar por você num posto de gasolina, na farmácia, na padaria, irmãos, você está expandindo a área de atuação do reino de Deus. Você estar levando o reino de Deus às famílias, às casas das pessoas, indo orar por cada pessoa. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo 36 e 37, fala o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas e aflitas como ovelha que não tem pastor. E então dirigiu-se a seus discípulos: a seara na verdade é grande e os trabalhadores são poucos, né? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Uma das palavras também, irmãos, que nós temos desfrutado na igreja é sobre os plânquenon de Cristo. Ao invés de nós declararmos guerra aos irmãos por ciúme, por contenda, às pessoas, irmãos, nós amamos uns aos outros, nós temos o mesmo sentimento, né? Como o Senhor botou aqui, o Senhor teve compaixão, compadeceu-se, né? Em vez de criticar alguém que caiu, irmãos, no nosso coração tem que haver esse compadecer e ser como o Senhor Jesus no versículo 35 agora. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Amém. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, que na sua experiência e minha experiência, aqueles que já estão praticando, que já estamos praticando, continuem, irmãos. Não se deixe amedrontar pelo inimigo. Mas aqueles que ainda não estão, saindo, irmãos, pregando o evangelho do reino. Louvado seja o Senhor. Queria que ao final desse vídeo você desse o seu like. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E continue, irmão, desfrutando dos próximos dias desse elemento diário. Que Deus vai se revelar grandemente a nós. Eu queria terminar esse vídeo com uma oração. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor, queremos ser cingidos com as armaduras, Senhor, para lutar contra o teu inimigo. Senhor, vivemos em dias de guerra e batalha espiritual. Não nos deixa, Senhor, nos distrair e nem nos acovardar. Mas queremos, Senhor, nos revestir do Teu Espírito, ó, e empunhar a Tua palavra, Senhor, com a nossa fé para batalharmos contra o nosso inimigo. Senhor, seja com quem me ouve, se ele está, Senhor, em situação, ó, de prisão, que o Senhor seja aquele que o liberte, o encoraje e lhe dê um espírito excelente, um espírito de ousadia, para alistar-se, Senhor, ó, nessa guerra ao seu lado. Ó Senhor Jesus, um bom dia, amado irmão, amada irmã, Jesus Cristo é o nosso Senhor.